noite de domingo. Soberano Deus, grandioso e eterno Pai, obrigado, meu Senhor, por tudo que feito, para a honra e glória do Teu nome. Sabemos, meu Deus, que o Senhor é um Deus forte, grandioso, que já tem se mostrado, Pai querido, nessa noite em nosso meio. Também sabemos, meu Deus, que o Senhor é uma fonte de vida a jorrar, meu Deus, para a nossa vida, para a vida eterna. Por isso, Pai, nesta noite o Senhor ainda tem muito mais para nós. Usa, Senhor, o Teu filho, usa o Teu servo, pastor, como o Senhor tem usado mais uma vez, colocando sobre ele a Tua graça, a Tua sabedoria, dando entendimento cada vez mais, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ora, apresento ele e sua família em Tuas mãos, guarde livre de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Primeiro versículo, capítulo de número 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, primeiro versículo que nós estaremos lendo. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Novamente. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Podemos aceitar? Glória a Deus. Meus irmãos, temos aqui uma palavra de Paulo, escrevendo esta segunda carta a Timóteo, está trazendo aqui algumas alertas, alguns ensinamentos a Timóteo, ao qual ele mesmo, Paulo, diz e o chama de seu filho na fé. Nós sabemos que nós temos 3 cartas pastorais, cuja as 2 a Timóteo e também a Tito. Paulo escreve primeiro a Timóteo, a primeira carta pastoral, depois ele escreve a segunda carta pastoral, ele escreve a Tito, e depois ele escreve a sua terceira carta pastoral, que é a segunda a Timóteo. Então, nessas cartas, irmãos, nós temos a boa maioria de instruções para um pastor que está pastoreando ou estará pastoreando. Porém, meus irmãos, nós, como ovelhas do rebanho do Senhor, ovelhas do pasto do Senhor, nós podemos, através desta carta, vendo Paulo como ele agora instrui a seu filho na fé, como ele instrui a Timóteo, nós podemos, como ovelha, absorver tudo aquilo que Paulo estava instruindo a Timóteo para que ele instruísse as ovelhas do Senhor. Então nós temos aqui sim uma carta pastoral que é direcionada a Timóteo para que ele seja bem sucedido no pastoreio, porém nós aprendemos também como ovelhas o que o Senhor quer de nós, porque aqui está as instruções de um apóstolo direto àquele que estaria ministrando, aquele que estaria ensinando e aquele que estaria cuidando da menina dos olhos de Deus, de você, de mim, nós que assim somos considerados ovelhas do Senhor. E esse versículo, irmão, me chama muita atenção e me traz aqui a refletir junto com a igreja, junto com os irmãos, a necessidade de nós estarmos nos fortificando, assim como Paulo está instruindo a Timóteo. Veja que Paulo agora, depois da sua saudação no capítulo de número 1, depois de algumas já instruções nesse mesmo capítulo de número 1, ele fala e pede orações, demonstra que a necessidade de estar orando, e agora ele começa nesse capítulo de número 2
falando e pedindo para que o seu filho na fé, para que Timóteo pudesse estar fortificando-se na graça que há em Cristo Jesus. E nós, irmãos, aplicando em nossa vida, trazendo para a nossa vida espiritual com o Senhor, nós precisamos entender que o contra-ataque do inimigo, como nós aqui estamos nas manhãs de domingo, e já tivemos na quarta-feira passada, aprendendo nas ministrações, nas pregações, ao qual nós devemos estar revestindo de toda a armadura de Deus, para que nós possamos suportar os levantes do inimigo contra a nossa vida. Nós vemos agora também então Paulo instruindo esse versículo, para que nós venhamos a saber aonde que nós temos que buscar força, para que nós tenhamos direção. O Senhor nosso Deus, irmãos, não nos deixa sozinhos ao léu. O Senhor nosso Deus não nos deixa sem direção. Quantas das vezes, irmãos, eu e você nos encontramos com pouca força? Amém, irmãos? Está dando para acompanhar aqui? Os irmãos estão comigo ainda? Amém? Quantas das vezes eu e você nos encontramos sem forças ou com pouca força? E talvez nós queremos pensar, é porque eu não sou tão crente assim. Não, irmão, nem sempre é por isso. Alguns estão sem forças porque realmente estão se distanciando do Criador, estão desviando dos caminhos do Senhor. Mas mesmo, irmãos, na presença do Senhor, às vezes nós nos encontramos fragilizados, nós nos encontramos com pouca força. E aí Paulo está diretamente mostrando e instruindo a um homem que deveria estar e que estaria cuidando das ovelhas do Senhor. Ele está dizendo: tu, meu filho, fortifica-te, ou seja, busque força, viu? A vitamina que você precisa é fortalecer-se, é fortificar-te. E ele agora vai dizer aonde é a fonte: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te no favor imerecido. Ou seja, as lutas estão fortes, busque força na cruz, busque força em Jesus, olha para Cristo. As críticas estão aumentando, continue olhando para Jesus, continue buscando força em Jesus, porque Ele te conhece por dentro, Ele te conhece por fora. Muitos estão te vendo só por fora e achando que já não tem mais jeito, mas Ele te vê por fora e te vê por dentro. É assim que o Senhor está instruindo. É assim que Paulo está instruindo agora a Timóteo e a nós que aqui estamos. Meu irmão, talvez você entrou aqui com pouca força. Eu quero te convidar e te chamar a buscar força onde tem para você encontrar. Na graça que há em Cristo Jesus. Busque força no Senhor. Não espere somente da sua esposa, do seu esposo te ajudar, que talvez até ele mesmo está precisando de força e não fala. E Deus está vendo por dentro. Muitas das vezes a casca por fora está muito bonita, mas às vezes por dentro está fraca, está doente, espiritual. E às vezes você esperando que o seu esposo ore por você, esperando que a sua esposa ore por você, esperando que o obreiro ore por você. Meu irmão, vá na fonte, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Busque força em Jesus. Você se encontra fraco, se está forte, irmãos, olha, cuide, ore mais, clame mais para que você não enfraqueça. Mas se porventura você se sente fraco, não esqueça, meu irmão, a fonte ainda continua a mesma. Jesus continua o mesmo, aquele mesmo que te chamou a atenção quando você aceitou a Ele como Senhor e Salvador, Jesus Cristo da sua vida. Busque força no Senhor, clame a Deus. Mas eu não consigo mais orar. Meu irmão, comece a balbuciar palavras, que seja lá no seu pensamento, ligue a Deus. Tem jeito, retome a buscar o alimento espiritual que às vezes você deixou de buscar. A palavra de Deus que é esse alimento para as nossas vidas, esse alimento que nos mantém de pé, esse alimento que não nos deixa cair.
esta palavra, irmãos, ela continua no mesmo lugar. Aquela sede que você tinha por examinar as Escrituras, às vezes já passou, mas eu quero te dizer, meu irmão, se você começar a orar, se você começar a buscar a presença do Senhor, você vai voltar a ter sede, você vai voltar a entender a palavra do Senhor, você vai voltar a ver a direção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para tudo aquilo que você necessita. Busque força no Senhor. Clame a Ele, meu irmão, minha irmã, clame a Ele que Ele vai te ajudar. O Senhor Jesus, irmãos, está lá no mesmo lugar, como abençoador, como advogado. Ele está lá na presença do Senhor, intercedendo por nós, assim como também o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que nós precisamos, irmãos, é nos fortificar. E muitas das vezes, irmãos, nós acomodamos. Eu nunca mais vou ser o que eu já fui. Realmente, irmãos, talvez você nunca mais vai ser o que você já foi. Mas você não precisa ficar quase morto. Você não precisa ficar andando com a aparência de crente e não conseguir ser esse crente, não conseguir a crer mais. Você pode voltar à fonte, a mesma fonte que você bebeu um dia e foi cheio do poder de Deus, ainda continua a transbordar, ainda continua a jorrar. Corra para Jesus, corra a buscar os pés do nosso Deus, os pés do nosso Senhor. Por isso então Paulo está aqui instruindo a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nós temos um texto da palavra do Senhor lá nas obras da fé, que o escritor escreve aos Hebreus, que me chama muita atenção. Vamos lá, irmãos, capítulo de número 11, o texto que fala sobre fé. Glória a Deus. E uma parte, irmãos, que me chama muita atenção, no versículo de número 34. A parte C deste versículo. Versículo de número 34, do capítulo de número 11, do escritor aos Hebreus. Nos diz o seguinte: da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Nós estamos diante de um texto, irmãos, que está falando de fé, que está trazendo aqui os heróis da fé. Esse capítulo inteiro aqui de número 11 está falando sobre os heróis da fé. Está falando de Abel, está falando de Enoque, está falando de Abraão, de Noé, está falando dos heróis da fé. E nesse texto, meus irmãos, nesse resumo, a partir do versículo de número 32, está fazendo um apanhado, um resumo sobre as obras da fé. Vamos lá, começando o versículo 32, para não ficar muito vago a parte C do 34. Versículo 32: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo
tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então estamos aqui, irmãos, diante desse resumo dessas obras da fé. E esse resumo, irmãos, está nos orientando, nos ensinando, nos demonstrando que nós não podemos, irmãos, baixar a nossa cabeça para a peleja. Não devemos, irmãos, entregarmos os pontos. Mas quantos crentes, irmãos, estão desanimados, estão deixando até mesmo de cultuar a Deus, estão trocando os momentos de relacionamentos com Deus por outras coisas, estão abandonando esta buscar força, esse buscar fortalecimento, revestimento, e nós vemos totalmente o contrário que a palavra de Deus nos ensina. Está nos dizendo, irmãos, justamente para nós buscar força, revestir de poder, de autoridade na parte do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Que nós possamos então estar olhando esses testemunhos, olhando esses versículos e aplicando na nossa vida, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor, buscar força no Senhor. Você não precisa e não pode acomodar, assim como eu também não posso. Irmão, soldado que acomoda em meio à peleja, ele é alvo fácil do inimigo. Nós não podemos nos acomodar e achar que está tudo certo, tudo normal, e que de todo jeito vai cumprir a palavra do Senhor. Sim, irmãos, a palavra de Deus tem muitas coisas que já cumpriram e muitas que ainda vão se cumprir. Mas soldado, irmãos, ele tem que estar de pé. Eu e você temos que estar de pé. Ah, mas eu não estou tendo força, mas eu vou ficar de pé em nome de Jesus assim mesmo. Ah, mas eu não estou conseguindo mais, eu não consigo orar mais, mas eu vou ficar de pé e vou buscar com poucas palavras até eu me fortalecer de novo. Buscar força no Senhor, meu irmão. Buscar força em Deus, buscar força em Jesus. Como está a sua vida de oração? Uma pergunta que eu te faço. Talvez você vai dizer, estou orando bem. Continue, irmão, orando bastante. Continue falando com o Senhor. Talvez a sua resposta lá no seu íntimo, nem orando eu estou. Nem orando eu estou. Meu irmão, eu quero te dizer que você está correndo um grande e sério perigo. Volte a orar. Você não tem que estar orando para me ver. Você não tem que estar orando para a sua esposa ou para o seu esposo ver. Você tem que estar orando para Jesus te ver. Você tem que estar orando para falar com Ele, para clamar a Ele, para falar com Deus e se fortalecer. Volte a falar com Deus, volte a ter intimidade com Deus, e você vai ver aquilo que você achava que não tinha mais jeito ser transformado. Aquilo que você achava que não conseguia mais força, você vai começar a ver você se fortalecendo, tendo vontade de novo de buscar a presença do Senhor, tendo vontade de novo de estar nos cultos, tendo vontade de novo de estar cada vez mais próximo do seu Deus, do seu Senhor, buscando forças do Senhor. Então, como estava aqui dizendo, meus irmãos, neste resumo das obras da fé, e o versículo de número 34, certo que pela fé, mas buscando força, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram. Vejam, irmãos, tiraram da fraqueza, tiraram força. Ou seja, aquele que já estava fraco, aquele soldado, irmão, que já não estava tendo vontade mais de lutar, que não estava conseguindo mais, às vezes, nem segurar a sua espada, nem segurar o seu escudo, mas no meio daquela fraqueza, ele disse, não, eu não vou tombar, eu não vou parar de servir a Deus, eu não vou deixar o diabo entrar na minha casa, eu não vou deixar o meu casamento, a minha família ser destruída. Em meio a essa fraqueza, eu tenho que tirar força. Aonde? No Senhor, buscando a Ele, clamando a Ele, e desta fraqueza tiraram força, e na batalha se esforçaram. Meu irmão, você continua na batalha, mesmo fraco ou mesmo forte, eu quero te dizer, você ainda está na batalha. Talvez você ache, não, eu não estou mais na batalha. Engano seu, porque mesmo você achando que não é mais um soldado, o diabo te enxerga ainda
quer guerrear contra você, ele ainda vai ofertar pratos para você. Mesmo você achando que se acomodou e não está mais na batalha, só você que acha, porque o inimigo da sua alma, o inimigo da minha alma, ainda vê em nós um soldado que precisa ser vencido. Então, meu irmão, busque força na batalha, se esforce. Talvez você não tenha mais força porque também não se esforça, porque também não busca o que precisa buscar, porque também não quer clamar mais como precisa clamar. Esforce em meio à fraqueza, busque força na batalha, se esforce. Puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Veja, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, mesmo estando lá fracos, mas tiraram força para continuar batalhando, para continuar guerreando. Meu irmão, você precisa encontrar força para continuar guerreando, porque o inimigo quer nos destruir, o inimigo quer acabar com você e comigo, ele quer ver nós, irmãos, dormindo, mornos espiritualmente. Mas em nome de Jesus, irmãos, a palavra do Senhor nesta noite vem para mim e vem para você. Tire forças do Senhor, busque forças no Senhor, seja aquele crente que aonde você chegar, o inimigo tem que sair, porque você vai repreendê-lo no nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Seja esse crente novamente. Se você ainda é, irmão, glória a Deus por isso, permaneça. Eu estou aqui direcionando mensagem para mim ou para ninguém, estou pregando para nós. Todos nós precisamos, meus irmãos, nos fortalecer, porque o Senhor tem força, tem vigor para nos dar. O Senhor tem sim força para conceder ao seu rebanho, ao seu exército. Nós somos soldados deste exército e precisamos continuar esforçando. Faça a sua parte, esforce. Veja bem, versículo número 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Ou seja, não aceitaram o suborno, não aceitaram negar a Jesus, não aceitaram por nada, mesmo que estivessem fracos. Meu irmão, não negue Jesus, viu? Quando alguém te perguntar se você é crente, levanta a sua voz e diga: sou crente em Jesus Cristo, sou fraco, estou fraco, mas sou crente, preciso melhorar, preciso ser melhor, mas eu sou crente, eu sou soldado do rebanho do Senhor, sim. Que nós não venhamos, irmãos, a negociar de forma alguma a nossa posição de soldado, a nossa posição daquele que nos alistou, daquele que nos amou primeiro. A palavra do Senhor nos diz que não foi nós que amamos o Senhor, mas Ele nos amou primeiro. Meu irmão, o Senhor te ama ainda, viu? Você talvez não está lembrando disso, mas o Senhor ainda te ama. Ele te amou primeiro. Quando você achou que era muito forte, o Senhor te amava. Quando você acha que você é muito fraco, o Senhor te ama. Quando você achou que estava com muita força, o Senhor te amava. Agora que você pensa que tem pouca força, o Senhor continua te amando. O Senhor continua nos amando, igreja. O Senhor continua tendo bênçãos para ser derramada sobre a nossa vida, sobre a casa dele, sobre os seus. O Senhor continua o mesmo, irmãos, Ele não mudou, Ele permanece fiel, Ele continua o mesmo. Precisamos buscar cada vez mais estarmos afinados com o Senhor, afinados com o Espírito Santo. Nossos irmãos que tocam o instrumento aqui, se ele deixar o seu violão, sua guitarra, o seu contrabaixo aqui desafinados, não sai nada. Nós, irmãos, também precisamos estar em sintonia e afinados com o Espírito Santo, porque aí nós ouviremos a voz dele, nós entenderemos a voz do Espírito Santo e nós seguiremos a voz do Senhor. Por isso, esteja afinado com o Espírito Santo, ouça a voz dele
Mas como disse o nosso irmão aqui, não adianta simplesmente nós ouvirmos, se nós não colocarmos em prática. Ouça a voz do Senhor, faça aquilo que Ele tem te chamado para fazer, cumpra aquilo que Ele tem te convocado para fazer, porque Ele ainda conta comigo e conta contigo. Ainda continuando, versículo 36, outros experimentaram escárnios e açoites. Imagine, irmãos, aquele que era perseguido, aquele que era açoitado, era simples de negar, não era? Mas não negaram, mas não abandonaram o seu papel de cristão, não abandonaram o seu papel de crente, não negligenciaram, foram mortos, perseguidos e açoitados, mas não abandonaram o seu posto. E eu e você, às vezes, muitas das vezes, querendo abandonar o nosso posto por qualquer coisa, só por alguma coisa que nos desagrada, só por uma palavra que alguém diz que não deveria ter dito. Meu irmão, você conhece o seu Jesus, você conhece o seu Deus, não importa o que falem, se falem bem ou se falem mal, continue servindo por Ele, para fazer a vontade dEle. É para Ele, meu irmão, que você deve continência, é para Ele que você deve estar orando, buscando, adorando, clamando. É por Ele, é para o Senhor. Amém, meus irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Vejamos, 37, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Eles estavam matando, eles estavam apedrejando, eles estavam torturando, mas aqueles homens, irmãos, o mundo não era digno, por sua bravura, por continuar fiel, por continuar firme nos preceitos do Senhor. Assim diz o escritor aos Hebreus. Esses homens eram homens especiais, assim como eu e você. Eu e você também somos especiais e devemos ser bons cristãos da mesma forma, bons soldados da mesma forma, sem nos envergonhar e sem negarmos ao Senhor. Todo dia, irmãos, o inimigo vem tentar que eu e você neguemos ao Senhor. Todo dia o inimigo vem tentar que nós achemos que somos nós que somos os bons. Todo dia o inimigo vem tentar-nos, querendo nos mostrar que pessoas é melhores, que a nossa família que é melhor, que nós sabemos. Não, irmãos, é o Senhor que é o melhor por nós, é o Senhor quem nos direciona, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem abre a porta, é o Senhor quem fecha a porta. Você é o que é porque o Senhor é por você, é em você, habita em você, e nós devemos sempre lembrar disso, devotar a Ele toda a honra, toda a glória, porque Ele é grande, irmãos, em nossas vidas. O Senhor é que é grande em nossas vidas. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes, desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, veja bem, 39, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Nós estamos aqui falando desses homens que estão no capítulo de número 11. Todos eles lutaram bravamente, não negaram a Deus, não negaram o nome do Senhor, e ainda não alcançaram a promessa. Que promessa era essa? Do Messias, o Messias que iria vir para salvar a humanidade. Esses homens não foram do tempo de Jesus, esses homens não alcançaram esta promessa, não viram ela se cumprir, mas mesmo assim, irmãos, creram na palavra, acreditaram que o Messias viria, acreditaram que Ele libertaria o povo de Deus. E assim, irmãos, nós recebemos o Senhor, temos convicção que Ele está no nosso meio, e nós vamos fazer diferente? Vamos ser fracos? Não, irmãos, vamos tirar força, mesmo em meio à fraqueza. Não vamos desistir de continuar servindo a Deus, não importa o que aconteça, e nós permanecemos buscando força no Senhor e seguindo avante por onde o Senhor nos permitir. Amém, meus irmãos? Que o Senhor continue então nos fortalecendo e abençoando a nossa vida.
que essa palavra possa servir de auxílio para a sua vida espiritual, porque para mim é certo, e eu creio que também para a sua vida assim estará servindo de auxílio espiritual. Busque força, irmão, busque força no Senhor, e você vai se sentir fortalecido pelo poder de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos,